Olá, estamos começando um Ebenezer Ação, uma série de programas colocado por mim. Meu nome é Zacarias, eu sou pastor da Igreja Sal da Terra. Então estamos começando mais um Ebenezer Ação. Gostaria de estar compartilhando uma palavra, fruto de revelação de Deus ao nosso coração, e que essa palavra tem trazido entendimento às nossas vidas, e eu espero também que ela possa trazer revelação e entendimento ao seu coração. A situação acontece com um homem chamado Saul, quando Deus o chama para a vida ministerial. Quero agradecer aqui o pastor Edson Repustini, que deu nome a esse tema, morto pela sua própria espada. Saul tipifica o tipo de pessoa, o tipo de ministério que começa bem a vida cristã e acaba mal. Podemos olhar pela palavra de Deus, a palavra do Senhor, que Saul foi um homem que começou bem a sua vida cristã, começou bem a sua jornada, começou bem a sua caminhada cristã. Foi chamado por Deus para ser aquele homem que iria defender o povo de Israel, levar o povo à vitória contra os filisteus. Mas nós entendemos pela própria palavra de Deus que Saul se desviou daquilo que seria o propósito principal de Deus. O propósito principal de Deus nunca foi ganhar guerra, mas que ele e seus filhos lhe obedecessem aquilo que era o propósito de Deus para a vida de cada um. Saul começou bem, começou ganhando guerra, começou fazendo nome, como rei de Israel, como aquele que apontava o povo, como aquele que direcionava o povo às lutas e às guerras. Podemos olhar pela palavra de Deus, a palavra do Senhor, que o povo zombava de Saul, porque a palavra de Deus diz que Saul era um homem bonito da cabeça até a planta dos pés. E mais ou menos hoje na nossa palavra era como se aquelas pessoas dissessem: poxa, esse Mauricinho que porventura vai ganhar a guerra entre nós, esse homem bonitão, esse homem bonito que vai nos levar à guerra. E nós percebemos que Saul, tomado pelo Espírito de Deus, ele consegue levar o povo à vitória. E há uma coisa interessante, que quando Saul ganha aquela guerra, Saul ganha a guerra, e alguém diz assim: cadê aqueles homens que disseram que Saul não ganharia a guerra? Dai-nos a cabeça daqueles homens para que o matemos. E a Bíblia diz que Saul, cheio do Espírito Santo de Deus, bradou no meio do povo de Israel e disse: hoje não haverá morte alguma, porque Deus operou em nós um grande livramento. Vamos até Gilgal e renovemos ali o voto. Percebam que aquele homem estava cheio do Espírito Santo de Deus, até então sem sentimento nenhum de vingança por aqueles que falaram mal da vida daquele homem. Interessante que Saul agora vai a Gilgal, leva o povo juntamente com o profeta Samuel a renovar o voto, a renovar a aliança com Deus, a alegria, a festa no meio do povo de Israel por aquela vitória ao povo, à nação dos filisteus, que era a nação que mais oprimia o povo de Israel. Mas o coração de Saul não era um coração totalmente obediente. A meia obediência ilude a pessoa e leva a pessoa a mentir para si mesmo. Interessante que a vida de Saul foi cada vez mais se afastando, se distanciando daquilo que era o propósito inicial de Deus, que era a obediência. E o propósito de Deus nunca foi ganhar guerra alguma, mas o propósito de Deus para a nação, para o seu povo, e ainda é hoje, que o seu povo lhe obedeça a sua palavra. Interessante que quando o profeta Samuel vem em direção a ele, naquilo que Saul vê lá o profeta Samuel, ele diz lá: oh, bendito do Senhor, lá vem o homem de Deus, esse é o homem de
Esse é o cara. Executei as palavras do Senhor. A meia obediência, quando nós não obedecemos a Deus na sua totalidade, nos dá uma sensação de que nós estamos obedecendo a Deus, quando na verdade não estamos. O fato, às vezes, de nós não cometermos pecados graves, nos dá a sensação de que nós estamos obedecendo a Deus. E a palavra de Deus diz que o mais importante para Ele é obediência na sua totalidade. Obedecer na presença dos pais não é obediência. Obedecer na presença de irmãos não é obediência. Obedecer na presença do pastor não é obediência. Obedecer na presença de pessoas, isso não é obediência. Obediência é quando nós estamos, na verdade, a só com Deus. Como diz o pastor Edson, obedecer só aos domingos na igreja, isso não é obediência. E a meia desobediência, obedecer a Deus 50%, cria na pessoa um sentimento de arrogância. O que é a arrogância? A arrogância, a falta de unidade, o orgulho. O profeta sai em direção a Saul, que era o rei, e diz assim: que barulhos são esses que me chegam ao ouvido? E o profeta chega para ele e fala assim: sendo tu pequenos aos meus olhos, sendo tu pequeno aos meus olhos, aos seus próprios olhos, eu te coloquei em lugar de honra. A maior dificuldade de nós, como líderes, ou de alguma pessoa, quando alcança um lugar de eminência, ou